Senhoras e senhores, integrantes da mesa, é uma enorme satisfação, uma honra incomparável ter a oportunidade de abrir os trabalhos desse congresso do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. A satisfação, obviamente, é marcante pela ideia de que, de algum modo, eu me constituo como homenageado nesse evento, o que significa certamente uma situação de enorme prazer pessoal. É para todas as pessoas uma satisfação incomparável a possibilidade de ter um reconhecimento que conduza a uma diferenciação, que de algum modo identifique a nossa trajetória como uma trajetória que serviu a auxiliar, a orientar, a contribuir com a existência dos nossos queridos próximos, dos nossos irmãos, dos nossos concidadãos. E, portanto, desde logo, a minha primeira manifestação é essa de agradecimento, com uma manifestação conjunta e concomitante de um prestígio, uma lembrança significativa do nome do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, em cuja homenagem se realiza esse evento. O professor Manuel de Oliveira Franco foi um mestre para todos nós, foi um desbravador, foi uma pessoa de uma enorme coragem, de uma enorme generosidade, e que teve no seu percurso certamente o reconhecimento nacional. Ele foi um dos fundadores do direito administrativo moderno, e a figura, talvez para os mais novos que não tiveram a possibilidade de conhecer o professor Manuel, a figura mais próxima que vocês podem imaginar é o nosso querido professor Romeu Felipe Bacelar Filho, que tem uma identidade marcante com o professor Manuel, seja de amizade, seja de generosidade, mas seja também na própria personalidade. Muito embora, para os que conheceram o professor Manuel, seja quase impossível você dizer o professor Manuel era uma pessoa distinta, certamente, do professor Romeu, mas ambos se aproximam marcantemente pela relevância da sua trajetória para o direito administrativo brasileiro, para o direito administrativo paranaense, especialmente por esse traço que é muito próximo de ambos, que é a generosidade, que é o comprometimento com o crescimento do direito administrativo por meio do reconhecimento de que o outro não é um competidor a ser destruído, mas é um amigo, é um colaborador, é um cientista cujo trabalho merece ser reconhecido. Portanto, o professor Manuel de Oliveira Franco é um referencial para o direito administrativo paranaense brasileiro, e a ideia de algum modo, eu compartilhar um momento existencial com a sua figura representa para mim uma enorme homenagem. Tanto quanto se fazer uma lembrança, uma homenagem a mim, a possibilidade de estar junto com o professor Manuel representa para mim uma situação diferenciada. Eu transmito a todos do Instituto, na pessoa do Edgar, um caríssimo amigo, um jurista de mão cheia, a todos os integrantes do Instituto, o meu agradecimento e a manifestação formal de que, certamente, esses são os momentos que ficam na memória e que são aqueles que valem na nossa existência. Eu vou falar sobre direito administrativo, eu vou falar sobre eficiência e, eventualmente, ineficiência, sobre, talvez, o Código de Processo Civil. Eu confesso que eu não sei exatamente o que o Código de Processo Civil tem a ver com eficiência, mas é um desafio você conseguir encontrar uma conexão entre esses temas. Eu tenho uma espécie de reação aos processualistas, porque sou um ser humano, eu sou algo como um processualista, porque eu
trabalho com licitação. E de algum modo, licitação tem algo a ver com processo e procedimento. E talvez a minha frustração no âmbito do processo do caso administrativo permita que eu me identifique com a frustração dos processualistas que não são administrativistas. Todos nós somos grandes frustrados, especialmente quando você fala em eficiência, você fala em eficiência em licitação, você fala em eficiência em processo civil. São certos paradoxos, digamos assim. Bom, vamos lá. Numa manifestação em maio, o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, no meio de uma peroração, observou que as propostas científicas de defesa da camada de ozônio tinham conduzido a alterações na composição de produtos químicos e que tinham prejudicado, danificado de um modo irreparável o laque que ele usava no cabelo dele. E que isso era uma tolice, um absurdo científico, porque ele usava o laque dentro de casa. E que, portanto, isso nunca ia chegar até a camada de ozônio. Não é mentira. É verdade. Nós temos diante de nós, se nós vamos falar de direito administrativo, se nós vamos falar de algo sério, nós temos diante de nós um desafio que é estabelecer um parâmetro mínimo de controle da seriedade daquilo que nós falamos. Quando eu comecei, há muito tempo atrás, a estudar direito, a temática central do pensamento jurídico era epistemológica. A questão fundamental era determinar o que é ciência do direito, o que é o direito. O grande pensador que era objeto de todas as discussões era Hans Kelsen, que afirmava um modelo específico de ciência do direito. O passar do tempo fez com que houvesse uma espécie de superação da dissociação entre ciência, gnoseologia, e objeto, ontologia, de tal modo que passou a se defender o entendimento de que ciência do direito e direito são dois fenômenos interligados de tal modo que é impossível dissociar o conhecimento do objeto. Conhecer o direito é produzir o direito simultaneamente de tal modo que é impossível diferenciar ciência do direito e direito, e essa parece ser uma tendência, essa afirmativa parece ser uma tendência que destrói a ideia de uma proposta de cunho científico. Eis que, concomitantemente com isso, se desenvolve um processo de afirmação do jurista como cidadão. Nós cada vez menos falamos de cientista do direito, nós falamos de jurista, precisamente porque o jurista é, enquanto tal, um cidadão que se insere dentro de um processo e de um projeto de sociedade, no qual ele é influenciado pelas circunstâncias e ele influencia o mundo, e isso impede a imparcialidade, a neutralidade. A grande proposta de Kelsen, que era a neutralidade da ciência, foi refutada como uma enorme tolice. É impossível ser neutro, todos nós temos de tomar partido, e diante disso nós nos deparamos com uma inafastável influência da ideologia. O grande problema, eu não vejo nenhuma dificuldade em nós assumirmos o nosso posicionamento. Aliás, é um dever, cada um de nós, como cidadão, tem o dever de se manifestar, tem o dever de tomar partido, tem o dever de manifestar aquilo que ele acha que é certo e que é errado. O grande problema é a destruição da objetividade do conhecimento e da heteronomia do direito, porque o direito passa a ser aquilo que cada um de nós acha que é. A força obrigatória do direito passa a ser o reflexo daquilo que eu, Marçal, entendo que é. E como decorrência nós temos tantos ordenamentos jurídicos quanto cientistas, entre aspas, do direito. Porque cada um acha que o direito diz, proíbe, permite, nega, afirma aquilo que passa na cabeça dele. Nós estamos liberados para
afirmar que o direito é aquilo que nós achamos que é. E isto significa destruir a ordem jurídica, precisamente porque a essência normativa mais essencial da ordem jurídica é a heteronomia. O direito vale porque vale, e não porque eu quero que ele valha. O direito vale contra a minha opinião. Porque se não fosse assim, não existiria direito, mas existiria ou moral, ou eventualmente, com todo respeito, uma esculhambação social. Não é por acaso, aliás, que nós nos deparamos com um problema de ruptura normativa social no Brasil, porque cada um acha que está certo em fazer o que faz. Cada um acha que a ordem jurídica o legitima a tomar a atitude que ele bem entender. E como decorrência, nós estamos diante de uma situação em que não há padrão objetivo de controle daquilo que se afirma. Cada um afirma que a Constituição garante os seus direitos, os seus deveres. Qual é o padrão objetivo heterônimo que possa controlar tudo isso? Os resultados podem ser extremamente nocivos e maléficos, e um dos temas que acaba sendo engolfado nessa enorme discussão é o problema da eficiência, a eficiência do setor público. É uma pergunta que às vezes eu ouço que é: o setor público é menos eficiente do que o setor privado? Quando eu ouço essa pergunta, me vem a seguinte questão à cabeça: os homens são mais inteligentes que as mulheres? É o tipo da pergunta tão tola, tão mal formulada, que ela não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque não existe o homem, existem os cidadãos, os indivíduos, cada um é inteligente, independentemente do seu sexo. Cada um tem o seu dosagem de inteligência, a qual, para ser medida, aliás, é um desafio insuperável. Portanto, a pergunta: o homem é mais inteligente que a mulher? É uma tolice completa. Como é uma tolice completa a pergunta: o setor público é menos ou mais eficiente do que o setor privado? Isso é uma tolice, porque não existe possibilidade de eu unificar o setor público e de eu unificar o setor privado. O setor público no Brasil é constituído por uma união que é formada por milhões de pessoas, pelos estados, pelos municípios, por empresas estatais, por autarquias, por fundações. Como eu vou medir, padronizar a eficiência desse conjunto enorme de pessoas? E o setor privado? O setor privado é gigantescamente composto de empresas, cada qual com seu nível de eficiência distinto. Portanto, é impossível responder à pergunta se o setor público é mais ou menos eficiente que o setor privado. E eu ouço pessoas dizendo assim: não, mas veja bem, tem a empresa tal, que é uma empresa estatal, e muito eficiente. O que isso prova? Interessa para mim, quando eu vou na administração, no repartição pública, no interior do estado do Paraná, e não sou bem atendido, interessa para mim que exista uma empresa em Brasília que é eficiente? Seja lá o que significa isso ser eficiente. Nós nem sabemos o que é o setor público, nem sabemos o que é o setor privado, nem sabemos o que é ser eficiente, e nós simplesmente dizemos: ah, o setor público é eficiente, o setor privado é eficiente. Nós estamos simplesmente perdendo o nosso tempo com afirmativas desse estilo. E, portanto, um incentivo que eu dou a vocês nesse debate, nesse congresso, é não discutir isso. Não vamos discutir se o setor público é mais eficiente ou menos eficiente que o setor privado. Isto é uma questão sem resposta. Além disso, o primeiro passo é nós sabermos o que nós estamos falando por eficiência. O que significa dizer é eficiente? Ora, a questão de eficiência tem a ver com exploração de recursos, no sentido amplo. Recursos, o primeiro deles, certamente, é tempo. Todos nós que temos cabelo branco sabemos que o recurso mais escasso é tempo.
Este é o recurso que nós não podemos desperdiçar. Eu tenho 61 anos. Tenho atrás de mim muito mais tempo que eu tenho pela frente. Eu não tenho mais tempo a perder. Meu filho que tem 15 anos, meu filho que tem quase 36, minha filha que tem quase 35, tem uma noção de tempo muito distinta. Eu sei que nada é igual ao tempo. Eu poderia trocar grande parte do meu acervo por tempo. O segundo é pessoal. O terceiro, recursos materiais. Mas, enfim, eficiência tem a ver com resultado concreto. Mas não há relevância em definir o conceito se não for possível medir a eficiência. Vejam bem, eficiência significa, na verdade, uma relação de causa e efeito. Para eu poder medir a eficiência, eu tenho de definir o fim a ser atingido. Não existe possibilidade de conceber, definir ou avaliar a eficiência se eu não identificar um fim a ser atingido. A eficiência é um conceito de meio para atingir um fim. Significa um modo mais racional, mais econômica e em todos os ângulos satisfatório de utilizar um recurso para atingir um fim, para obter um certo fim. Isso significa dizer que para eu medir eficiência, eu tenho de definir o fim que eu pretendo obter. O que eu quero, o que eu pretendo, o que o Brasil quer, o que o Brasil pretende atingir. E quais são os recursos para isso? E eu tenho, portanto, uma relação de adequação entre meio e fim e uma relação de utilidade, de tal modo que eu obtenho aquele fim com o menor esforço, com a menor quantidade possível de recursos. Colocar a questão assim, eu tenho um conceito de análise que é muito próximo de proporcionalidade. Eficiência é adequação e necessidade. E isto é, do ponto de vista jurídico, um núcleo de proporcionalidade. Ser eficiente, portanto, é ser proporcional. O máximo da eficiência é o máximo da proporcionalidade. Eu vou medir a eficiência, portanto, de acordo com os padrões de avaliação de gasto para atingir um fim. No âmbito dos particulares, no entanto, eu tenho mecanismos que permitem uma avaliação espontânea da eficiência, porque isso se faz por meio do mercado. A ineficiência da empresa privada se resolve pelo mercado. Quem é ineficiente no âmbito privado vai à falência, perde o mercado, perde o cliente. Eu não preciso, portanto, como jurista, como político, estabelecer a seguinte regra: as empresas privadas são obrigatoriamente constrangidas a serem eficientes. Isso é uma regra tola. O mercado se encarrega de resolver. Qual é o problema do setor público? É que a ineficiência não se traduz numa punição espontânea, porque o tesouro paga a conta. Você pode ser eficiente ou ineficiente, e daí? E daí que você é ineficiente? Você vai gastar mais do que precisa? Você vai comprar mal? Você fez uma licitação, você não fez uma licitação? Seja lá, a decisão que você tomou não foi eficiente, e daí? O grande problema não é se o setor público é mais ou menos eficiente. O grande problema é a consequência da ineficiência do setor público, porque o tesouro paga a conta, e se não tiver dinheiro, o direito se encarrega de resolver o problema por meio da solução dos precatórios. Ou seja, não tem consequência nenhuma. Na ordem jurídica brasileira, e daí que o setor público é ineficiente? Azar do cidadão, azar do usuário do serviço público, azar de todos. A gente transforma isso em dinheiro,
transforma isso numa sentença condenatória, coloca isso como um título e põe na fila obrigatória. Pronto, está resolvido o nosso problema da ausência de eficiência do setor público. E o grande problema de tudo isso é que não há solução retroativa. Tal como o tempo, nada é possível voltar atrás, e nós temos diante de nós a problemática mais séria de todas, que é a do dia seguinte. Nós temos o desastre. O desastre é terrível. E o dia seguinte? O dia seguinte é muito mais terrível, e o dia seguinte da ineficiência é horrível para todos nós brasileiros. Todos nós brasileiros temos diante de nós uma manifestação permanente interna, contínua, de insatisfação, que tem a ver com a seguinte questão: qual a distância entre a proposta de realização de valores do Estado brasileiro e a sua realidade prática? De todo modo, antes de voltar ao tema, é necessário nós tomarmos em mente que a comparação entre setor público e setor privado não pode ser levada avante sem mais alguns complementos. É claro que eu poderia dizer que, em termos gerais, a eficiência envolve a melhor utilização dos recursos disponíveis para atingir um certo fim. A grande questão é que eu tenho de, como eu dizia, identificar o fim. E o fim da atividade privada não é o mesmo fim da atividade pública. O fim da atividade privada é basicamente econômico. A empresa privada quer obter lucro. E, portanto, a eficiência do setor privado significa obter lucro. E a grande questão é que no setor público, o fim buscado não é o mesmo. No setor público, há outras finalidades a serem buscadas. Por exemplo, a promoção da dignidade humana, que se traduz num regime de direito público que é orientado a assegurar a realização de interesses indisponíveis que poderiam ser sacrificados num regime de direito privado. O problema se traduz, inclusive, na intervenção estatal no domínio econômico, que somente pode ser justificada não pelo intuito de buscar lucro, mas pela realização de certos valores diferenciados. Porque se o objetivo do Estado, ao intervir no domínio econômico, fosse obter lucro, ele não precisaria intervir, porque as empresas privadas se encarregam de fazer isso. Portanto, o Estado, quando intervém no domínio econômico, tem de ter em mente um outro fim, um outro valor. Mas é impossível nós nos esquecermos que a intervenção do Estado, em qualquer dimensão, a utilização e o consumo de recursos econômicos e de tempo pelo Estado, não tem por fim primordial promover o bem-estar e a comodidade dos agentes públicos. O Estado não existe para pagar o servidor público. O servidor público existe para realizar os fins do Estado. Tem direito a uma remuneração digna. Tem direito a ser tratado com uma mais ampla dignidade. Mas isso não significa que o Estado exista para dar lanche aos servidores públicos. Existe para dar lanche para todo mundo. O servidor público tem de ser o fornecedor do lanche e não o beneficiário do lanche. E a administração pública e eficiência. Ou seja, a ideia é de que a eficiência da administração pública não é que ela não seja a eficiência do setor privado. Ela pode não ser a eficiência, tendo em vista a diferença de fins. De qualquer modo, qualquer que seja a ideia de fim que eu tenha para a administração pública realizar, é impossível transigir com um postulado. Não é permitido que o Estado desperdice os seus recursos. Tempo, dinheiro, recursos materiais. Qualquer dos recursos que o Estado tenha, ele não pode desperdiçar. Isto, por quê? Porque isto é a mais suprema violação à chamada supremacia do interesse público. Eu faço referência a um conceito
que obviamente não é o mais cômodo para mim, mas eu não tenho dúvida de que mesmo para os que defendem a ideia de supremacia do interesse público, a ineficiência do serviço público, a ineficiência do setor estatal é a maior infração, a maior ofensa que você possa imaginar a existência de um regime diferenciado. Se eu tenho a ideia da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, de valores que são supremos, como é possível que recursos materiais, humanos, temporais, sejam desperdiçados para realizar outros fins? Isto é mais grave do que qualquer outra infração ao regime de direito público. Você dizer, a empresa privada busca o lucro, é um absurdo privatizar o Estado, é verdade. Mais absurdo do que isso, só uma coisa: é existir direito administrativo, é existir supremacia do interesse público e os recursos públicos serem mal utilizados. Isto é inadmissível. Eu posso admitir privatização, desde que sejam realizados os valores supremos da Constituição. Eu não posso admitir, como jurista e como cidadão, que todo o nosso compromisso com a supremacia do interesse público seja comprometido por desperdício de recursos. Isso é inadmissível. Por quê? Porque, usualmente, na esmagadora maioria dos casos, essa violação à eficiência se faz para promover interesses pessoais e dos coletivos. Quando há corrupção, quando há incapacidade, quando há negligência, isso se faz para beneficiar alguns que eventualmente têm a posição formal, institucional, de promoverem o interesse público. O que é mais sério? Uma empresa privada buscar o lucro a todo custo, ou o agente público ignorar a natureza funcional da sua condição e promover o seu interesse pessoal sobre o interesse coletivo? É claro que a segunda hipótese é eticamente inaceitável, é materialmente impossível, é politicamente incompatível com a ordem jurídica que nós convivemos. E o pior é que nesse tempo atual, as pessoas parecem esquecer que a ineficiência culposa produz danos tão relevantes quanto a corrupção dolosa. É óbvio que eu tenho de dizer que vai para a cadeia o corrupto, mas os danos causados à sociedade pela ineficiência culposa, simplesmente porque o servidor público não vai trabalhar, porque simplesmente o servidor público está cansado, porque ele acha que não ganha o suficiente, e por isso, ao invés de pedir exoneração, ele resolve que ele vai fazer greve e não vai trabalhar. E a sociedade? E a supremacia do interesse público? Ou isso não significa colocar por sobre o interesse público o interesse pessoal do indivíduo? Não significa, obviamente, que eu esteja aqui negando o direito de greve ou protesto. Simplesmente é que não é possível que se transforme em legitimação a insatisfação do servidor público com a sua condição, para, a partir disso, ele não cumprir o compromisso fundamental dele, que é realizar a supremacia do interesse público. Tão reprovável, eu insisto, tão reprovável, em termos de sociedade brasileira, é a corrupção dolosa quanto a ineficiência culposa. Nós temos, portanto, se nós analisarmos a nossa situação, uma pluralidade de crises que envolve a questão da eficiência. Todos os segmentos do Estado apresentam crise e problemas de eficiência. O Poder Legislativo não é capaz de fornecer soluções gerais e abstratas. Por quê? Pela prevalência do interesse pessoal de grupos, em primeiro lugar.
a coisa deve ser dita de modo claro. A ausência de reconhecimento da legitimidade do interesse alheio. Se eu sou do partido tal, tudo aquilo que vier do partido qual, eu discordo, eu me oponho. E o bem coletivo? E o interesse público? Não me interessa. Me interessa a próxima eleição. Eu quero saber como que eu vou obter o meu benefício pessoal. A comparação entre a atuação cotidiana da política brasileira e o ideal da supremacia do interesse público é chocante. É verdade. Nós temos uma sociedade pluriclasse, uma sociedade multiclasse, na Constituição clássica de Giannini, que diz que numa democracia todos os segmentos são representados no parlamento, e isso gera uma tamanha heterogeneidade que é muito problemático obter maiorias permanentes. Isso é verdade, mas isso não legitima o comprometimento do cidadão com a nação. Ou nós não acreditamos na supremacia do interesse público, ou será que interesse público é uma mera palavra que vale no nosso discurso, mas não vale na nossa prática? Há a incapacidade da administração pública em promover a solução concreta, satisfatória e adequada. Por quê? De novo, pela prevalência do interesse pessoal de grupos. Pela ampliação crescente do aparato burocrático, de tal modo que tem tanta gente para intervir que não se consegue produzir uma decisão concreta, efetiva, satisfatória. Há a perda da referência da realidade dos fatos. Eu acho engraçado, eu tenho visto ao longo do tempo, que o melhor modo de obter uma providência concreta da administração pública é aparecer no Jornal das 8. Qualquer jornal da televisão. Aparece, tem um buraco aqui na rua. Esse buraco existe há 3 meses. Vamos entrevistar o responsável. A resposta é sempre a mesma. Nós já estamos providenciando a licitação. A semana que vem vai começar a licitação. A aparência que você tem é que o governante não anda pela rua. Ele não vê o que está acontecendo. Ou ele é insensível à realidade. Ele está pouco se lixando porque acontece, porque não acontece. Ou ele não tem tempo porque ele tem de atender a todos os diversos segmentos que existem e que demandam seu cuidado para assegurar a sua sobrevivência política. A centralização política, obviamente, é outro problema. Eu moro em Brasília, a Ilha da Fantasia, para os mais antigos, isto tem algum significado. Para os mais novos, era um seriado muito ridículo que existia no passado. Era a Ilha da Fantasia, em que as pessoas que tinham uma fantasia iam e assistiam à realização dos seus sonhos. Sempre de um modo impossível de ser realizado na prática. Brasília é a Ilha da Fantasia nesse sentido. É o distanciamento absoluto da realidade, onde as pessoas brincam de modelar um mundo utópico sem nenhum tipo de consciência de que o mundo real nunca permitirá que aquilo se transforme em realidade. E a autorreferência teleológica, a administração pública acaba pensando que a finalidade dela é ela própria. Ou seja, perde-se a ideia de que serviço público é serviço, é servir, é realizar valores do interesse alheio, que o administrador é um instrumento, tem uma função de cumprimento dos valores fundamentais. E o Poder Judiciário se revela também incapaz de promover a paz social, que é essa função primordial. Por quê? De novo, a prevalência do interesse pessoal de grupos. Nós nos deparamos permanentemente com disputas de salário, de remuneração, de questões materiais entre os diferentes grupos do Poder Judiciário, que integram o Poder Judiciário. A multiplicação dos litígios. É verdade? De um modo interminável,
por razões alheias à vontade do judiciário. O judiciário não tem nada a ver com a multiplicação de litígios. Mas a eternização dos litígios tem a ver com o Poder Judiciário. Não terminar nunca o processo tem a ver com o Poder Judiciário. E uma esquizofrenia jurisdicional, que é o seguinte: nós temos de ter a maior amplitude possível de acesso ao Poder Judiciário. Todo mundo pode ter acesso ao Poder Judiciário do jeito que quiser. E daí, o Poder Judiciário reclama dos efeitos. Olha, nós temos 100 milhões de processos em juízo. É a estimativa. 100 milhões de processos em juízo. Sim, claro. Se você diz que todo mundo deve ir ao Poder Judiciário por qualquer coisa, você vai multiplicar os litígios. Não tem como abrir a porta de entrada e fechar a porta de saída. Essa esquizofrenia, ela é tratada em muitos países simplesmente pela restrição de acesso ao Poder Judiciário. Por exemplo, numa sociedade como um direito como o norte-americano, dos Estados Unidos da América, não há recurso ao Poder Judiciário contra decisões administrativas em licitação. A administração não decide. Você não preenche os requisitos de habilitação para participar, ponto. Não tem mandado de segurança, reclamação ao Tribunal de Contas. Não tem essa multiplicação de eventos que impedem Mas isso é muito ruim. É muito ruim, mas não é ruim. Por quê? Porque o Poder Judiciário decide e termina as causas que são levadas à sua apreciação. Não adianta nós dizermos, como a Constituição diz, nenhuma lesão de direito deixa de ser apreciada pelo Poder Judiciário e o Poder Judiciário não decidir. Adianta? Não adianta. E daí tudo acaba se traduzindo na nossa ilusão de que com novas leis processuais nós poderemos resolver todas as dificuldades, esquecendo que isso é uma contradição em termos, porque a lei processual tem uma dimensão acessória em relação às outras leis. Ou seja, não tem como resolver o problema da eficiência simplesmente no âmbito do direito processual. E por quê? Porque o problema fundamental dos litígios, da inadequação das decisões, se põe no âmbito do direito material. Os litígios surgem não no âmbito do direito processual, eles surgem no âmbito do direito material. É a incapacidade do direito civil, do direito comercial, do direito administrativo material de fornecer soluções precisas, certas, exatas, confiáveis, que geram o litígio. Quando o litígio se instaura, cabe à lei processual promover a sua composição. Ocorre que a lei processual não consegue nem mesmo, no Brasil, resolver a produção da vontade da administração pública. O professor Romeu Bacelar tem uma obra clássica sobre processo administrativo, que todos nós ficamos citando o tempo todo para verificar que a administração pública, na maior parte dos casos, não segue aquilo. Ou seja, o direito processual acaba sendo, seja no âmbito da produção da vontade concreta da administração pública, seja no âmbito da composição do litígio, um discurso totalmente diferenciado, distanciado da realidade. Vamos para a conclusão. Os americanos desenvolveram, a propósito de regulação, uma série de instrumentos, e há um clássico tema que é conhecido como o dilema do prisioneiro. Para os que não conhecem, é a seguinte formulação. Tem várias formulações, mas a formulação mais conhecida é a seguinte: imagine-se que a polícia prenda 2 ou 3 sujeitos por uma infração de trânsito e descubra que eles, ou alguns deles, ou todos eles, estão envolvidos numa prática de um ato ilícito muito mais sério. Um homicídio, um roubo. E, dentro do sistema americano, se ofereça a um deles, ao primeiro deles, a possibilidade de fazer um acordo, por meio do qual eles se liberarão
da sua responsabilidade. E, em compensação, isso acarretará o sancionamento severo dos demais. A questão do dilema do prisioneiro é a seguinte: se nenhum dos acusados falar ou fizer um acordo, todos serão presos por 1 ano. Se um deles falar ou fizer um acordo, ele será preso, ele será solto, ou preso por menor tempo, e todos os demais serão punidos por um período de 10, 15, 20 anos. Mas só o primeiro que falar. Essa solução do dilema do prisioneiro, ela tem sido objeto de uma longa tradição acadêmica nos Estados Unidos. Mas ela revela, ainda que sob um ângulo antiético, uma certa situação de comunhão, de destino das pessoas que estão no mesmo barco, digamos assim. Significa dizer que ou todos colaboram entre si para ter uma situação que talvez não seja a tão boa quanto eles querem, ou se um deles tiver o benefício integral, isso se faz às custas do sacrifício do interesse integral dos demais. Ou seja, o ponto fundamental do dilema do prisioneiro é que não é possível ter uma solução que seja absolutamente satisfatória dos interesses pessoais exclusivamente de um dos membros da sociedade. A ideia que se traduz no dilema do prisioneiro é essa escolha. O que eu quero? Eu quero o meu bem individual, integral, a satisfação minha, egoística, total, ou eu quero o meu bem conjunto, em comunhão com todos os demais que estão no mesmo barco. Não há como cumprir a hipótese que seria desejável para todos nós. Todos nós temos tudo. O dilema do prisioneiro talvez pudesse ser formulado de diversos modos, mas o ponto fundamental é nós reconhecermos que, de um modo absolutamente egoístico, o que acontece é nós obtermos uma aparente solução que satisfaz, num determinado momento, a integralidade do nosso impulso egoístico, mas que certamente acarreta o sacrifício dos interesses e dos direitos de todos os nossos concidadãos. Todos nós estamos, portanto, no mesmo barco. A ineficiência do Estado não é um problema alheio a cada um de nós. Ela se reflete sobre todos nós, inclusive sobre os agentes públicos. O agente público que não doa o seu comprometimento com a eficiência é prejudicado igualmente, igualzinho, conjuntamente, solidariamente com todo o restante da sociedade. Por quê? Porque esse tipo de situação vai se refletir sobre ele enquanto não exercente da sua própria função. Ele não vai ter escola, ele não vai ter segurança, ele não vai ter realização dos sonhos pessoais e dos seus filhos. O desafio da democracia, que é talvez o mais intenso, eu tenho insistido quanto a isso, o nosso mais intenso desafio como nação é a democracia. Nós não somos, vamos reconhecer aqui, nós não somos um povo democrático. Democrático em que sentido? Todos são iguais. Nós não somos um povo democrático, a gente põe isso da boca para fora. Mas, rigorosamente, o nosso grande desafio é internalizar a ideia de que, como todos nós somos iguais, a realização dos sonhos conjuntos do próximo, dos próximos, dos nossos filhos, essa realização depende de todos nós.
Todos nós estamos no mesmo barco. E isso significa dizer que o egoísmo na realização individual da conveniência imediata é o passo direto e imediato para o fracasso da nossa sociedade. Portanto, a eficiência, seja como uma conduta, a ineficiência, seja como uma conduta dolosa, corrupção, seja como uma conduta culposa, negligência, preguiça. Eu quero fazer meu exercício hoje de manhã e eu não quero ir trabalhar. Isso tudo é que propicia uma realidade que é indesejável para todos nós. Todos nós, portanto, temos a nossa parte para realizar nesse desafio. Nós, como povo, temos muito a avançar e a democracia é a única saída.